Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Dando sequência aqui ao nosso estudo do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e sobre as medidas de proteção. Antes de iniciar, eu queria dizer para vocês que, com relação à aula anterior, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade para me perguntar. Nós temos o grupo lá de WhatsApp para isso. Com relação a essa aula também, a gente vai conversando e tentando ajustar as coisas nesse período aí de aulas remotas que é novo para todos nós, né? Então, com relação à política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, as medidas de proteção, vamos iniciar nossa aula hoje. A partir do artigo 86 do ECA, nós temos as disposições referentes à política de atendimento. O que o ECA prevê? Essa política ela tem que ser feita por um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Como nós já falamos em diversos momentos nas aulas, nós temos a proteção integral, que é um dos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, com relação às linhas de atendimento para garantir essa proteção integral, nós temos 4 linhas. As políticas de garantia de direitos, de proteção especial, de assistência social e sociais básicas. Essa política de atendimento, ela exige que diversos órgãos e autoridades eles tenham atribuições específicas e diferenciadas, mas a responsabilidade deles é igual, tanto na identificação quanto na construção de soluções dos problemas existentes, para atender essa criança e esse adolescente. Quando nós tratamos das pessoas e instituições que estão presentes nessa política de atendimento, tem algumas que a gente pode citar, que são o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que ele tem os gestores responsáveis pelas políticas públicas de educação, saúde, assistência social, cultura, esporte, lazer, etc. O Conselho Tutelar é parte muito importante nessa política de atendimento, o juiz da infância e da juventude, o promotor da infância e da juventude, professores e diretores de escolas, e também aqueles responsáveis pelas entidades não governamentais de atendimento às crianças, adolescentes e famílias. Além, claro, dos pais e responsáveis, né? E, então, nos artigos 87 e 89, nós temos cada um deles um ponto relevante da política de ação de atendimento aos menores, né? Lá estão estabelecidas nos artigos 87 e 89, aqui no material de vocês está errado, está 99, tá? Mas é 87 a 89. Nós temos as linhas de ação e diretrizes para essa política de atendimento. É importante ler todas essas disposições, ok? As entidades de atendimento do artigo 90 a 97 do ECA estão as disposições com relação a essas entidades, que elas podem ser organizações governamentais ou não governamentais, e aí essas instituições elas vão colocar à disposição materiais, instalações e pessoal para dar apoio a essa política de atendimento da criança e do adolescente. E aí elas vão atuar em 2 áreas. A primeira é as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e a segunda são os adolescentes infratores. Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, nós vamos pensar em abrigos, casas-abrigo, e adolescentes infratores nas entidades que vão ser responsáveis pelo adolescente cumprir essas penas, privativas de liberdade. Não são penas, mas enfim, essas medidas socioeducativas de privação de liberdade. Com relação à fiscalização da atuação dessas entidades de atendimento, ela vai ser realizada, conforme o artigo 95, pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos conselhos tutelares. Seguimos, então.
A partir do artigo 98, então, nós temos as disposições referentes às medidas de proteção. Quando que vão ser utilizadas as medidas de proteção? Se houver violação ou até simples ameaça de violação dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, eles vão ser submetidos a essas medidas e o objetivo delas é fazer com que esses direitos realmente sejam respeitados. O artigo 98 ele traz as hipóteses, então, de aplicação dessas medidas de proteção. A primeira delas é ação ou omissão da sociedade ou do Estado. A segunda, falta, omissão ou abuso dos pais ou do responsável. E a terceira, em razão de sua conduta da criança ou do adolescente, né, no caso. E aí, no artigo 99, nós temos a previsão de que as medidas, elas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. É diferente de quando o juiz aplica uma medida para um imputável, né, para um maior de idade. Essas medidas elas vão ser submetidas a coisa julgada material, ao contrário daqui do ECA. Então, aplicou uma medida, ela não está sendo efetiva, o juiz pode substituir ela a qualquer tempo. Então, no artigo 101, nós temos um rol exemplificativo dessas medidas de proteção. Né? Então, podem ser aplicadas essas, dentre outras, né, que forem consideradas adequadas, né, para o caso. Então, e quem vai aplicar essas medidas vai ser o juiz ou o conselho tutelar. Juiz no caso das duas últimas medidas lá que nós vamos tratar. O conselho tutelar ele tem um papel bem importante na aplicação dessas medidas de proteção. Ele consegue ter uma ação mais rápida, né? E muitas vezes, então, ele vai ser os conselheiros tutelares vão ser as pessoas que vão agir para que essas medidas de proteção sejam aplicadas e os direitos da criança e do adolescente sejam respeitados. Então, a primeira medida de proteção prevista aqui no ECA é o encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. Isso acontece quando uma criança foge de casa, por exemplo, é encontrada fora da escola, então ela vai ser encaminhada para os pais ou responsáveis mediante esse termo de responsabilidade. A segunda medida de proteção é orientação, apoio e acompanhamento temporários. Isso pode acontecer para próprio conselho tutelar ou uma equipe interprofissional que atua no juizado da infância e adolescente para fazer essa orientação, apoio e acompanhamento temporários. Terceira medida, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Isso acontece quando tem evasão escolar, né? E aí é necessário que seja formalizado um termo dos pais ou dos responsáveis se comprometendo para que essa criança realmente tenha frequência no estabelecimento de ensino. Quarta medida, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. Quinta, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Sexta medida, inclusão em programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Isso que se aplica tanto para as crianças e adolescentes quanto para os pais ou responsáveis, né? E aí nós temos essas três últimas medidas aqui que elas têm que ser obrigatoriamente aplicadas pelo juiz, tá? Não podem ser impostas pelo conselho tutelar, nada do tipo. Então, precisa de uma decisão judicial. O acolhimento institucional, então, que é uma medida excepcional e provisória, porque o convívio familiar é um direito básico previsto em lei, como nós já tratamos também, é sempre preferível que a criança fique no seio da sua família, mas, se for necessário, então, ela ser acolhida, vai ser aplicada essa medida de proteção. Também, outra medida de proteção é a inclusão em programa de acolhimento familiar, aquela família acolhedora que nós já tratamos em aulas anteriores também, que também é uma medida excepcional e provisória.
E ela vai ser utilizada como forma de uma transição para que essa criança possa retornar para a própria família ou, se isso não for possível, para que ela seja colocada numa família substituta. Então, e a última hipótese, a última medida de proteção é a colocação em família substituta, então que deve ser utilizada somente se nenhuma das outras medidas de proteção anteriores forem suficientes e adequadas para aquele caso. Do artigo, com relação aqui ao artigo 101, e os parágrafos aqui, nós temos algumas previsões do ECA com relação ao acolhimento institucional e familiar. É importante fazer a leitura desse artigo todo com os parágrafos. Eu destaquei algumas coisas importantes aqui para vocês, ressaltando de novo que tanto o acolhimento institucional quanto familiar são medidas provisórias e excepcionais. Você vai utilizar isso para que seja possível essa criança retornar para a família, uma vez que aquela situação de privação de direitos dela for resolvida, ou então para colocá-la em família substituta, se não tiver outra possibilidade. O parágrafo 2º também é bem importante, que destaca então que o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é competência exclusiva da autoridade judiciária, e ele tem que ser realizado por meio de um processo judicial. E nesse processo tem que ser garantido aos pais ou responsáveis legais o exercício do contraditório e da ampla defesa. Com relação a o ajuizamento dessa ação, o parágrafo 9º e 10º trazem algumas previsões, e eles dizem que, então, teve esse acolhimento institucional ou familiar e não foi possível reintegrar a criança ou adolescente à família dele de origem, aí o Ministério Público, então, vai ajuizar essa ação de destituição de familiar ou destituição de tutela ou guarda no prazo de 15 dias. Ele tem mais algumas disposições aqui no 9º e 10º que é importante ver. Sempre é necessário fazer um relatório do que aconteceu nesse acolhimento institucional ou familiar para que seja ajuizada depois dessa ação de destituição do poder familiar. Pessoal, com relação a essa aula de hoje, seria isso que eu teria para trazer para vocês. No RA tá um material completo com o que a gente tratou na aula de hoje. Também eu disponibilizei para vocês, vou disponibilizar para vocês os slides. E no final do material tem um trabalho para vocês enviarem para mim pelo e-mail institucional até o dia 11 de abril. Então, estão lá as aulas e as explicações todas para vocês. E qualquer dúvida eu estou à disposição no WhatsApp para auxiliar. E seguimos em casa, quem puder fica em casa, e em breve a gente se encontra novamente na faculdade.